Moderno, eficiente e competitivo, o agronegócio é hoje uma das principais forças da economia brasileira, respondendo por 25% do PIB, Produto Interno Bruto do país. A cada ano, os produtos agropecuários aumentam sua participação no mercado mundial e se consolidam como peças fundamentais na balança comercial brasileira. Mas o que deveria representar maior renda ao produtor rural acabou se transformando em um grande desafio. A diferença entre o lucro e o prejuízo pode estar nos detalhes, e nem sempre o agricultor se atenta para isso. O que parece ser insignificante pode ser muito representativo. Obter uma boa safra é o objetivo de todo produtor rural. Para isso, é essencial ter o controle sobre os custos de produção da atividade. Alguns fatores, como clima e fenômenos naturais, são difíceis de serem controlados. No entanto, outros podem e devem ser acompanhados de perto. Veja, por exemplo, como o simples cuidado com o pulverizador pode evitar prejuízos. A primeira providência é ler com atenção as instruções contidas no manual que acompanha a máquina. Lembre-se que o pulverizador precisa estar revisado e muito bem calibrado para garantir a máxima eficiência no campo. Um equipamento mal calibrado, com vazamento ou com algum problema operacional pode gerar prejuízos significativos ao produtor. Usaremos como exemplo o pulverizador automotriz Uniport Star da JA. De acordo com a revista Agrianual 2010, o custo operacional de um pulverizador automotriz é de R$ 10 por hectare em cada aplicação de defensivo. Cálculos do IPP, o Programa de Inspeções Periódicas de Pulverizadores da Unesp de Botucatu, apontam para prejuízos quase 23%, 22,84% em função da falta de manutenção correta do equipamento. Ou seja, de cada R$ 10 investidos, R$ 2,28 acabam se perdendo. Considerando uma área de 1.200 hectares, o prejuízo constatado é de R$ 2.736 por aplicação, R$ 2,28 por 1.200 hectares. E os números são mais impressionantes, já que em cada safra se faz em média 8 aplicações de defensivos. R$ 2.736 vezes 8, totalizando um prejuízo de R$ 21.888. Levando-se em consideração que nesta mesma área de 1.200 hectares é possível se fazer até 2 safras por ano, chegamos a um prejuízo anual de R$ 43.776, R$ 21.888 vezes 2. Vale lembrar que esse tipo de prejuízo só ocorre quando o produtor se descuida da qualidade da pulverização e se esquece que o equipamento sofre os desgastes naturais da atividade. O pulverizador agrícola tem a missão de garantir o lucro ao produtor rural. E se a máquina não está cumprindo sua missão corretamente, algumas providências têm que ser tomadas. A primeira é o correto abastecimento do tanque de defensivos. É preciso fazê-lo com o devido cuidado para evitar a produção de espuma que joga produto para fora e contamina o solo. Outra medida importante é a verificação periódica das condições de uso das mangueiras do pulverizador. Quando estão dobradas, prejudicam a vazão dos bicos, reduzindo a quantidade necessária de produto para um controle eficiente. As mangueiras mal posicionadas entre os bicos e o alvo provocam escorrimento, prejudicando a aplicação. E nos casos de herbicidas mais fortes, pode até causar fitotoxicidade. Além disso, é muito importante que todo o sistema de filtragem da máquina esteja livre para que o produto transite pelo circuito de pulverização com facilidade. Também para aumentar a proteção da bomba e dos bicos contra o desgaste prematuro e os entupimentos. A manutenção tanto do filtro do tanque quanto dos bicos pulverizadores é de fundamental importância.
Quando danificados, precisam ser trocados imediatamente. Quando sujos, lavados com bastante cuidado para que fiquem absolutamente limpos. Esta limpeza deve ser feita após cada jornada de trabalho ou a cada reabastecimento, dependendo do produto utilizado. A deriva é outro sério fator de desperdício de defensivo e de má proteção às plantas. A dose que deveria protegê-la vai pelos ares, contaminando áreas vizinhas. Pulverizar em horários apropriados é uma solução para evitar o problema. Outra é o uso de bicos antideriva ou de equipamentos que possuam sistemas para amenizar a perda pelo vento. O estado precário de conservação dos bicos pulverizadores também pode gerar prejuízos ao produtor. Entupidos ou danificados causam graves falhas na aplicação, comprometendo o combate às pragas, doenças e ervas daninhas. O espaçamento entre bicos deve seguir rigorosamente a mesma distância, para se obter uma distribuição homogênea do defensivo ao longo da barra. Os bicos devem ser calibrados antes de cada empreitada, para se ter certeza de que a quantidade correta de produto está sendo aplicada. O manual de instrução da máquina detalha bem esta operação. Ao constatar qualquer problema relacionado ao desgaste dos bicos, providencie imediatamente a sua substituição. Os números apurados pela revista Agrianual 2010 mostram que a falta de cuidado com os bicos pode gerar grandes prejuízos ao produtor. De acordo com a revista Agrianual 2010, o custo com defensivos em 8 aplicações é de R$ 210,30 por hectare. Se multiplicarmos pelos mesmos 1.200 hectares do exemplo anterior, chegaremos a um custo total de R$ 252.360. Esse valor deve ser dividido pelos 49 bicos do pulverizador para termos o custo de aplicação por bico. O resultado é um custo de R$ 5.150,20 em 8 aplicações. Pois bem, de acordo com o levantamento, em média 20% dos bicos de um pulverizador trabalham com níveis de desgaste superiores a 10%. Valor esse que deve ser utilizado como referência para a substituição dos bicos devido ao desgaste natural sofrido por esse item tão importante em um pulverizador. 10% de R$ 5.150,20 equivale a R$ 515,02 de prejuízo por bico em 8 aplicações. Se multiplicarmos esse valor pelos 10 bicos desgastados, chegaremos a um total de R$ 5.150,20 de prejuízo por safra. Se considerarmos 2 safras por ano, atingiremos a incrível marca de R$ 10.300,40 de prejuízo ao ano. Prejuízo provocado pela perda de defensivo em função da má aplicação. Somando-se o prejuízo operacional ao constatado pela má aplicação do defensivo, a perda de receita poderá chegar a mais de R$ 54 mil, o equivalente a 1.126 sacas de soja negociadas em janeiro no oeste do Paraná, ou então 2.300 sacas de milho nessa mesma região. Se esta quantia fosse preservada, muitas aquisições poderiam ser efetuadas. Vale lembrar ainda que estes números representam apenas os prejuízos calculados com perdas operacionais e de defensivos. Neles não estão embutidos os prejuízos referentes à queda de produtividade, que seria provocada pelo ataque de pragas e doenças e também pela competição de plantas daninhas. Não foram considerados também os prejuízos ambientais que a falta de cuidados na aplicação de defensivos poderia provocar. Para mais informações, consulte a equipe técnica da Jato, onde profissionais especializados estarão prontos para atendê-lo.